Olá, boa noite, Francisco Corroquer. Boa noite, Fábio. Boa noite. Olá, vamos começar a live com o Eric Tashiro. Oi, Kate, tudo bem? Vou chamar o Eric. Oi, Eliana Tedeschi, tudo bem? Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos adicionar o Eric, só um minutinho, pessoal. Olá, Lisete, boa noite. Elô Vilaça. Ah lá, quem chegou? Vamos ver. A internet. Eric, nos ouve? Vamos Bem, aguardar, ver se tá tudo ok. tudo. Oi, tudo bem? Sua internet deve estar falhando um pouquinho, mas vamos continuar assim. Qualquer coisa, a gente te chama de novo. Tá Agora ok. sim. Oi, Zerou? Elisângela. Boa noite. Tá nos ouvindo? Tá me ouvindo? Com certeza. Ah, então tá bom. Enquanto o pessoal vai chegando, Eric, eu gostaria de fazer a leitura da introdução que eu preparo para todo convidado das lives. E, lógico, eu preparei para você também. Então, eu vou Ok. ler e logo mais a gente começa com a live. Tá bom? Tá ok. Ele é um profissional de alma leve e caráter inspirador. É estudioso, é determinado. Muda o que precisa e deve ser mudado. Aceita os desafios e potencializa seus objetivos. Meu convidado desta noite é o fisioterapeuta osteopata, o Eric Tashiro, da Clínica Tashiro, aqui de Serquilho. Hoje ele vai falar sobre o que é e para que serve a osteopatia. Bem-vindo, Eric. Um prazer recebê-lo. Prazer é todo meu, Damaná. É sempre bom levar o nome da osteopatia, né? Com muita responsabilidade e oportunidade de estar trazendo alguns conhecimentos para quem nunca teve acesso, né? Eu acho isso importantíssimo, né? É um novo conceito de ciência que o nosso objetivo é ajudar as pessoas a encontrar um caminho mais seguro, um caminho mais leve, um caminho mais objetivo, né? Um complemento, tá? Muito obrigado, viu, Damana, pela oportunidade, viu? Eu que agradeço. Para a gente começar a rodada de perguntas, eu gostaria que você se apresentasse para quem está aqui e de repente ainda não te conhece, não teve essa oportunidade. Então é o momento agora. Por favor. Bem, eu sou o Eric Tashiro, eu sou fisioterapeuta, né? Trabalho na área desde 2004, sou quiroprata, sou acupunturista, trabalho com medicina chinesa, sou microfisioterapeuta e também osteopata. Hoje eu vim trazer um pouco do nome da osteopatia, né, para vocês. E meu objetivo aqui é somar, trazer informações e, se puder, esclarecer algumas dúvidas aí para vocês. Legal, vamos ver quem está aqui. A Mauri, Felipe Navarro, boa noite. Miriam Azevedo, Ana Fidelis, Vera Quirino, que esteve por aqui ontem. Rafael Landucci, que estará na segunda-feira, não percam. Lígia, por aqui. Quem mais? Eliane Bom, boa noite. Rosana Carniel. Quem mais? Hélio Lucas, Miriam Azevedo, boa noite. Sérgio Honório, a Simone da loja Closet, boa noite. Luci Grando, Legrando, sejam todos bem-vindos. Eric, para a gente começar, explica para o pessoal o que é a osteopatia, o que ela trata e por que essa técnica ainda é pouco conhecida. A osteopatia é uma ciência, um método diagnóstico e tratamento, né? Ela visa restabelecer o equilíbrio do corpo através das mãos, simplesmente através
conhecida a nível de manipulação vertebral, mas ela não é só isso. Na verdade, ela é muito além disso, né? E a gente entende que o corpo ele sofre alguns desequilíbrios físicos, nutricionais e emocionais, tá? Ela foi desenvolvida por um norte-americano, tá? Chamado Andrew Taylor Still, tá? Ele nasceu dia 6 de agosto de 1828. E quando criança, ele relatava muita dor de cabeça, entendeu? Muita dor de cabeça. E percebeu que, ao tocar a cabeça, aquela dor de cabeça amenizava muito, entendeu? E um dia, ele fez um teste, pegou um cordão de varal, amarrou na cabeça e ficou, e a dor de cabeça passou. Um dia, ele estendeu o cordão, deitou, apoiando a cabeça, e adormeceu. A hora que ele acordou, ele escutou um estalito bem na sua coluna cervical, e a partir disso nunca mais teve dor de cabeça, entendeu? Então, assim, aquilo ficou na cabeça dele, sabe? Quando criança, poxa, qual que era a relação disso com a minha dor, né? Aí ele foi estudar medicina, ele é médico, né? Ele foi médico, né? Participou da Primeira Guerra Mundial como médico, e durante a guerra ele se decepcionou. Por quê? Ele não conseguia ajudar os pacientes dele como ele gostaria, entendeu? Por falta de medicamentos também, né? E também, né, pela limitação medicamentosa na época, né? Existia não existia o aparato medicamentoso que hoje a gente tem, né? Então ele se deparou com uma frustração, ele não conseguia ajudar as pessoas, né? Se não fosse pelo remédio, pelo medicamento, entendeu? Então aquilo fez com que ele se frustrasse, fala, poxa, eu sou médico, eu estudei e não consigo ajudar ninguém se não for com os remédios, né? Em 1864, ele perdeu 3 filhos, né? Com surto de meningite. E isso motivou ainda mais o abandono da medicina convencional, né? Que a medicina convencional deles na época também era embasada nos medicamentos, né? E foi em busca de fundamentos de uma nova medicina, onde buscava a harmonia, né, sobre as leis naturais. O que é isso, né? As leis naturais é que ele contestava, ele falava, poxa, o medicamento veio da onde? Veio de alguma reação química. E essa reação química veio da onde? Veio do nosso organismo. Então, se a gente tem, por que eu não posso desenvolver essa reação química para poder ajudar as pessoas? E aí ele começou a estudar, né? E criou um novo conceito de medicina, né? Que é a medicina osteopática, né? A ciência osteopática, né? Que analisa o indivíduo como um todo, né? Coisa que, não desmerecendo a medicina tradicional de hoje, mas ela às vezes deixa um pouco de lado o indivíduo, né? A gente analisa ele como um todo, né? A partir disso, ele desenvolveu 4 leis, tá? Uma delas é a estrutura governa a função. Toda articulação, ela tem um parâmetro de movimento, entendeu? E ela tem uma estrutura que desliza perante as outras, entendeu? Então, a própria estrutura óssea, a estrutura muscular, a estrutura ligamentar, ela governa a função. A segunda lei é o corpo, é uma unidade, ou seja, tudo é importante, nada se deixa de lado, tá? Aonde a gente atua muito, na terceira lei, que é a lei da artéria de Still, que ele entende que se o sangue não chega no local, a gente não consegue atuar, a gente não consegue ter um sucesso, ter uma recuperação tecidual, entendeu? Fazer com que o tecido se recupere, se reorganize, né? Essa é uma lei que a gente utiliza muito, os osteopatas, tá? Que é a lei da artéria de Still. E a quarta lei, que é a lei mais maravilhosa de todas, é a autocura, né? É onde a gente, com propriedade, com responsabilidade e com, às vezes, audácia,
toca e facilita com que o corpo entre em resiliência e ache o melhor caminho para que ele se organize melhor, né? A primeira escola de osteopatia, ela foi fundada em novembro de 1892. Então, ela não é muito nova, não, sabe? Ela é pouco difundida, na verdade, né? Sim. Aqui a gente tem hoje, graças a algumas escolas que vieram para o Brasil e estão bastante atuantes, né? Nós temos bastantes colegas, entendeu? Ela é, aqui no Brasil, somente fisioterapeutas que podem atuar como osteopatas. Lá fora, não. Lá fora, antigamente, eram médicos, tá, que desenvolveram a osteopatia. Depois, desenvolveram, lá por 1917, fundou-se, né, a primeira escola britânica, tá? Que o fundador, ele foi o John Martin Littlejohn, que também desenvolveu a parte fisiológica, porque o médico, quando ele vai desenvolver algum estudo, ele precisa de fisiologia. E o Still, ele era muito estrutural, entendeu? Ele pegava um fermo, manipulava uma vértebra, manipulava e tirava a dor do paciente. E isso é muito pobre, né, entre aspas, para se provar uma medicina, uma nova medicina, para se provar que isso funciona verdadeiramente. Ele se uniu com o Little John, né, que foi o continuador da história do Still, porque ele faleceu em 1917. Ele fundou a escola, né, da escola britânica de osteopatia com o Little John e faleceu no mesmo ano. Esse Little John, ele foi dando continuidade, entendeu? Junto com o Sutherland, né, que ele foi o pai da medicina, a osteopatia craniana, que é uma das minhas paixões, né? A osteopatia craniana e a visceral. Eu gosto muito, trabalho muito com crânio sacral também, né? E Sutherland, ele em 1920, ele criou o movimento respiratório primário, que os colegas da área, eles têm como parâmetro isso aí, né? O movimento respiratório primário. O que é isso? É um movimento que o corpo tem a nível visceral, estrutural, ocorre no corpo todo, sem ter influência cardiorrespiratória, ou seja, o coração e a respiração é um movimento totalmente diferente, é um movimento peculiar, ímpar, não tem nada a ver com a respiração ou a frequência cardíaca, né? Depois veio outros médicos, que na época só médico tinha esse tipo de acesso, né? Você, para entrar dentro de um colégio de osteopatia, você tinha que ser médico, né? O Umplege, que desenvolveu a terapia crânio-sacral, entendeu? Que é uma das técnicas que eu também utilizo dentro da osteopatia. É um parâmetro de disfunção que a gente usa, para tentar achar e dar uma facilitação para o corpo se corrigir de uma forma melhor, né? E esse médico, ele percebeu esse movimento crânio-sacral durante uma cirurgia. Estava aberto o paciente, ele foi cortar a dura mater, né? E percebeu que ela se movimentava independente da respiração do paciente. O paciente no respirador mecânico, com uma frequência respiratória, e o estímulo, o movimento era totalmente diferente, não tinha uma sintonia, entendeu? Não tinha muito a ver com o movimento, tá? E a partir disso ele começou a estudar e ter alguns parâmetros para poder desenvolver essa técnica crânio-sacral que muitos osteopatas utilizam como até testes, parâmetros de disfunções, tá? É maravilhoso. E hoje, assim, temos... Pois não. Por que você acha, então, que a técnica ainda é pouco conhecida? O que você acredita que influencia? Então, assim, hoje eu acho que não é tão pouco conhecida, não, né? As pessoas, elas me procuram bastante, procuram os meus colegas, né? É uma questão de, talvez, cultura, né? Nos Estados Unidos mesmo,
é uma profissão. Você não, você faz uma faculdade de osteopatia, né? E eles têm como parâmetro assim inicial de busca de saúde, conceito de prevenção é muito utilizado, né, pelo menos nos Estados Unidos, na França, na Espanha, né, eles usam muito isso. Aqui no Brasil é uma questão cultural, né? As pessoas elas têm dor, elas procuram um médico, né? Não procuram um osteopata, né? Até mesmo porque nós somos fisioterapeutas, então o médico encaminha para a gente as pessoas, né? Isso vem de muito tempo. Não concordo com isso. Acho que a gente tem uma. Não sou intervencionista, tá bem? O intervencionista é o médico. A gente tem muita responsabilidade naquilo que faz. Tem que estudar muito, tem que ter muito conhecimento, né? E tanto é que eu tenho muitos amigos, trabalho muito com médicos, né? E a gente está ganhando respeito aí, a confiança, na verdade. O problema é que tem muita gente que faz coisa errada, né? E às vezes acaba. Dificilmente um osteopata, eu não conheço ninguém que tenha problema com isso. É mais uma dificuldade dos médicos conhecerem a técnica, confiarem na técnica, né? E também o plano de saúde, né? O plano de saúde é um conceito cultural muito grande aqui no Brasil e eles não aceitam a gente porque, não sei, eles ainda acham caro, né? Eu queria dar boa noite para Marrossi Marcola, Ana Luísa, deixa eu ver aqui, a Rosiane Ferreira, Cecília Fleury, Valéria Mazer, Elisa, Éder Julião, boa noite, Maria Cecília Tachiro, Lana, Célia Carniel, boa noite, Miriam Petrobon, Matheus Mendes, Kelly Braz, boa noite, Olga Uliana, muita gente aqui, Vitor Módulo, sejam todos bem-vindos, pessoal. Oi, Darina, boa noite. Bruno Tachiro, muita gente. Guto Palladini, Cleiton Scudeler. Eric, desde quando você oferece essa técnica para seus pacientes e o que mudou na sua vida profissional a partir de então? Olha, o curso de osteopatia, ele se perdura, assim, a formação completa da escola que eu fiz, né? Ela é durante 5 anos, entendeu? Para você se tornar um osteopata, né? Desde o primeiro ano você consegue atuar, né, como um osteopata. Que eu tô licenciado, entendeu? É 6 anos, né? Antes eu trabalhava com técnicas manuais, tal, terapia manual, eu sou acupunturista, né? Antes disso tudo eu fiz um curso de microfisioterapia, leitura biológica, né? Agora acabei de fazer um curso da Nova Medicina Germânica, né? Que estou apaixonado por isso. Foram desenvolvidas por osteopatas também, né? Então, assim, não que eu trabalho com isso já faz uns 6 anos, mais ou menos, licenciado, né? Com todos os parâmetros, com tudo legalmente funcionando direitinho. Mas as técnicas manuais eu já, desde a faculdade, né? Eu sempre fui um apaixonado. Eu não lembro qual foi a última vez que eu usei um aparelho, que liguei na tomada. Isso aí, desculpa, sinceramente, eu nem sei mexer. Tá? E desde quando é isso que você perguntou para mim, Tamana? A pergunta foi a seguinte: desde quando você oferece essa técnica, né, para seus pacientes e o que mudou Sim. na sua vida profissional a partir de então? Tá. O que mudou? Ó, o que mudou foi. Eu vou usar um termo aqui que é um pouco audacioso, mas é a resolutividade, entendeu? Eu me considero uma pessoa, assim, capacitada, entendeu? Eu estudei muito, né? Eu acho que a técnica que eu utilizo, ela é eficaz, entendeu? E só pelo fato de você ver, entendeu? Utilizar a técnica e você ver o resultado imediato naquilo,
o paciente entrar com dor e sair sem dor, eu não tenho outro nome a não ser resolutividade, né? O que mudou para mim foi isso. Eu acho que eu, sem a osteopatia, eu seria um profissional. Eu tô falando por mim, tá, gente? É o que eu acho, né? Eu entendo que ninguém resolve tudo, tá? Ninguém resolve tudo. Muito pelo contrário, eu acho que quanto mais eu me deparo com situações, mais eu percebo que eu tenho que buscar, né? Mas a resolutividade que o osteopata proporciona é muito grande, né? Eu achei que quando eu entrei, né, para o mundo, eu achava que eu sabia alguma coisa. No fim, eu tive que estudar tudo de novo, entendeu? É um absurdo, né? O que a gente tem que estudar, os cursos que a gente tem que fazer, mudou que eu tenho que me dedicar. Todo ano sai curso novo, manipulação, tem especialização dentro da própria osteopatia, entendeu? São situações que hoje eu atendo muita criança e a minha resolutividade com criança é fantástica, entendeu? Eu trato meus filhos com osteopatia, eu uso muito fitoterapia também, acho nossa, fantástico, né? Mas os meus pacientes, as minhas crianças, né? Eu falo minhas crianças pacientes, ele tem uma resiliência diferente. As mães trazem isso e eu acho que isso que mudou foi a gratidão que os pacientes têm pelo aquilo que eu tento contribuir, né? É audacioso um pouco, mas é aquilo que você me perguntou e é o que eu acho. Eu tenho muita confiança naquilo que eu faço. Eu não tinha. Apanhei bastante, tomei muito na cabeça. Eu cresci muito com a osteopatia. Para mim é filosofia. Eu vivo a osteopatia, entendeu? Eu não consigo pensar de outra forma, né? É uma filosofia de vida, é uma filosofia como uma medicina. O médico ele também tem a filosofia dele, o osteopata ele também. Isso mudou muito. Eu sou uma pessoa muito melhor, entendeu? Para mim, né? Para mim, eu sou uma pessoa melhor para mim, né? Volto a dizer, né? A gente não consegue resolver tudo, mas a grande maioria sim. Porque a gente trabalha com potencialidade, entendeu? Sim. Né? Potencialidade é um negócio que e é uma potencialidade resolutiva, entendeu? Então você põe a mão, manipula, entendeu? E aquilo acontece, sabe? E é assim, sentido, é palpado, sabe? O paciente ele te dá esse posicionamento imediatamente, entendeu? Ele Muito passa bom. para você aquela confiança, ele passa para você aquilo que ele está sentindo. E isso é muito, muito legal para a gente ter essa oportunidade de ter esse contato, sabe? Eu sinto que mudou, eu vi função na minha vida, entendeu? Não Hoje eu vive mais sem, acordo, né? não, não, eu acordo pensando, poxa, eu vou ajudar quem hoje, né? Eu sempre tive essa vontade, esse ímpeto, mas eu não sabia como, né? Então, muita gente ajuda de várias formas. Você na divulgação, né? Os meus filhos podem ajudar de outra forma. O pessoal que está nos assistindo aí, com certeza são pessoas que auxiliam muito. E eu auxilio com isso. Então, eu achei aquilo que eu posso fazer por você, entendeu? Isso foi um marco muito grande, entendeu? E completou. Sim, profissionalmente eu me sinto assim muito realizado, Que entendeu? bom. Isso que mudou. Deixa eu dar boa noite aqui para Ana Paula Maciel, Geraldo Antunes, a R. Gomes, a Ângela Bertanha, Samira Biagione, boa noite. Cláudio Rodrigues, tá falando aqui, boa noite, meu amigo. Boa noite, Claudião. A Patrícia Gonçalves, Bruno Tachiro, Flávio Tachiro, Não, meu pai tá aí. Elvo Gustavo, Adriano Pedra, Daido Bacili, boa noite. Arlete César, Luciano Diniz, a Odontologia Universo JC, muita gente aqui. Kelly Silva,
muita gente. Que bom. Eric, no Brasil, você falou que quem pode atuar nessa área de osteopatia são os fisioterapeutas, né? Isso. A técnica é reconhecida pelo Conselho Federal de Com Fisioterapia? certeza, com certeza. Você tem que fazer a prova, você tem que defender o título, tudo certinho. Você faz um curso numa escola credenciada, né? E aí depois você faz a prova no Conselho Federal, né? O CREFITO. Você tem que ter o Qual, título. É o CREFITO. O nosso aqui, qual escola você fez? o IDOT. Eu sou formado pelo IDOT. Entendeu? Na clínica nós temos o IDOT, temos a Escola de Madrid, tá? Que foi a primeira escola que veio para o Brasil, né? E a Escola Brasileira de Osteopatia também, que a Cíntia é formada por lá. Então nós temos 3 escolas dentro da clínica. O Rodrigo e o Wilson, né, que trabalhamos juntos, né? Nós somos todos do IDOT, né? A IDOT é a maior escola do Brasil. Eles falam que é a maior escola do mundo, né, por unidades e tal, mas é a maior escola do Brasil. Você forma, faz o curso, tem vários envelopes, que seriam várias fases, né? Eu tenho a formação completa. E aí depois você vai no CREFITO, faz inscrição, faz a prova para você defender o título. Aí se você quiser trabalhar fora, você tem que fazer o doutorado em osteopatia também, né? Tem alguns países que eles exigem o doutorado para você poder atuar em outros países. Legal. Vamos dar boa noite para Cecília, Diniz, Deise Bidotto, a Célia Grando, a Cíntia Moretti Pilon. A Vera tá deixando aqui um recadinho. Estímulo à autocura. Lindo isto. É verdade, Vera. Mar Campeão, boa noite. Fabiana Proença, Juliano Fidelis, Lúcia Tomazella. Aqui tem a Luci Grando. Sou paciente. É fantástico o que acontece com o nosso corpo. Foi o que eu te Legal. falei, né? O paciente, ele sente na hora e ele te dá o feedback imediatamente. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Legal. Oi, Milene Rodrigues, Sônia Dordetti, Ina Camargo. Muita gente aqui. E fala para mim, Eric, qual o grande diferencial que o profissional que usa a osteopatia no tratamento do paciente pode ter, pode oferecer? Então, o osteopata, ele trabalha com alguns parâmetros próprios, né? A osteopatia, ela exige que você faça alguns testes respeitando o diagnóstico médico, né? Às vezes ele já chega com algum diagnóstico para você e você respeitando o diagnóstico dele, mas você vai fazer o seu diagnóstico também, né? Para que você consiga entender o que aconteceu, qual foi a causa real, né, dessa dor, tá? O que o osteopata mais atende, assim, é a dor a longa distância, né? Não é um trauma. Porque a pessoa que sofre um trauma, ela caiu de bicicleta, vai para o hospital, o médico vai atender, vai fazer radiografia, ressonância e tudo mais. Ele não vai vir para a gente, entendeu? Por isso que eu falo que nós não somos intervencionistas, né? Só que aquela dor crônica que você tem, uma dor de cabeça, dor de cabeça eu trato mais de 250 tipos de dor de cabeça, entendeu? E dor de cabeça vem muito na mulher, vem do útero, do ovário, de uma cirurgia de abdominoplastia, vem de uma cesariana. E aí como é que você entende, né? Como é que você recebe uma receita de fisioterapia com dor tensional, entendeu? Ah, você vai ter que fazer massagem. Aí vai fazer massagem na cabeça. Não vai passar a dor do paciente. Entendeu? Então, o diferencial desse profissional é exatamente os parâmetros de testes, né? O diagnóstico que ele vai fazer, né? Para descobrir a causa, não o efeito. A dor de cabeça ele tem um
qualquer um analgésico vai passar, mas passou o efeito do analgésico, vai voltar a dor, entendeu? Então, qual é o diferencial? Ele vai pegar muito paciente, entendeu? Que está muito tempo na procura da cura, muito tempo na procura de entender o porquê da sua dor, né? Isso é uma oportunidade assim fantástica. Eu atendo paciente de décadas com dor, né? E a hora que você manipula tem um caso aí de uma pessoa que eu conheci e hoje posso chamar de amiga, né? Ele é do Sul, tá? Ele veio até meu consultório por indicação de outras pessoas e tal. E ele tinha uma dor lombar, assim, incessante. Ele é dentista, né? E não estava conseguindo mais trabalhar. Fazia 15 dias que ele não estava. Ele pegou o avião, veio para cá, passou num sábado comigo. Nas minhas avaliações, eu diagnostiquei que ele tinha um problema no nervo oculomotor. Ele falou, pô, mas como é que é um negócio desse, né? Eu falei, olha, o seu problema está no seu olho. Aí o cara sai do Sul, vem de avião aqui, chega no meu consultório com dor nas costas, e o doido fala que você está com problema no nervo oculomotor. O teu problema é no olho. Não, não pode ser. Eu falei, deita aqui. Eu manipulei a cervical dele, manipulei o nervo oculomotor, pedi para ele levantar e falei, pode andar agora, testa a sua dor, acha ela, tenta achar. Bom, depois disso, ele me chamou para dar aula, eu estou dando aula quase no Brasil todo aí com ele aí, e é assim, né? Esse é o diferencial. É a oportunidade que você tem de conhecer pessoas e facilitar, né, a vida dessa pessoa. Eu conheço muita gente que sofria de dores há 15, 20 anos e não conseguia sair delas, né? Então, eu acho que o diferencial é esse, é você ter a oportunidade de mudar a vida de uma pessoa, assim, pela causa, não pelo efeito. Sim, que é o Tudo correto, bem? né? Eu acho que isso é o que me motiva, é a questão mais honesta que eu conheço, entendeu? Né? Às vezes a gente não trabalha muito com fidelidade, mas trabalha com lealdade, entendeu? Essa lealdade é o que todo osteopata prega. Eu escutei um osteopata muito referência, né? Falando que a osteopatia ela não é o problema é o osteopata, entendeu? É ele que não consegue identificar o problema. A osteopatia ela é perfeita, entendeu? Né? O corpo é perfeito. Se você fala de osteopatia, você fala do corpo, você vai falar que o corpo tem defeito? Não tem defeito. O problema é o osteopata que não consegue achar a saída, facilitar a saída, né, para o corpo se reorganizar. É só isso, entendeu? Aí com medicamento a gente não consegue, né? A gente consegue facilitar, ajudar, né? Eu tomo remédio, meus filhos tomam remédio. Se precisar, toma. Qual que é o problema disso? Nenhum, entendeu? Nenhum. Não vejo problema nenhum em tomar medicamento. Muito pelo contrário. Meu pai toma medicamento, minha mãe toma medicamento, meu avô toma medicamento, né? Mas até tomar medicamento, a gente tem um monte de ferramenta para poder auxiliar e fazer com que isso não se torne crônico, né? Porque o pior problema não é o processo agudo, é o processo de cronicidade, entendeu? A cronicidade que é a maior dificuldade do ser humano, né? São os hábitos, você quebrar hábito alimentar, você quebrar hábito postural, você quebrar hábito emocional. Como é que faz isso? Entendeu? Né? E aí você tira, tem muita gente que tem depressão porque tem dor. Fibromialgia, por exemplo. Pergunta para a Vera o quanto essas pessoas sofrem. E ela sofre por quê? Porque emocionalmente ela tem alguma alteração ou tem alguma alteração dela sofre emocionalmente? Entendeu? Então, essa união, né? Eu não posso usar alguns termos aqui por ética médica, entendeu? Mas eu gosto muito da integração, né? Quando se fala em medicina integrativa, o pessoal eles não gostam muito, sabe? Mas não dá
A osteopatia ela é integrativa. A saúde é integrativa, né? Sim. A gente tem especialidades integrativas, entendeu? Então, eu não posso deixar de lado, né? Um dentista, por exemplo, eu trabalho muito com dentista, né? Dores. Até estão falando aqui, Eric, a odontologia Universo está perguntando como é seu relacionamento com a odontologia. Dá para você já responder, entrar nessa. O meu relacionamento com a odontologia é maravilhoso, né? A única dificuldade que eu tenho é, às vezes, os dentistas não entenderem qual a responsabilidade deles, né? Que eles têm muita responsabilidade na saúde humana, tá? Na saúde humana. A osteopatia, eu costumo dizer que eu consigo chegar até a boca, mas eu não posso mexer no dente, né? Então, o Universo, ele foi meu aluno e é uma pessoa fantástica. Ele, o Laerte, que está aí, vários dentistas que estão nos assistindo aí. Eu tive a oportunidade de conhecer e se tornaram bons amigos aí. A gente troca muita ideia. Eu não consigo trabalhar sozinho mais, Damana, entendeu? Eu dependo muito, né, dos dentistas para que eu consiga eliminar a cronicidade. Porque tirar o paciente da fase aguda é simples, não é difícil. Não é difícil. O problema é você tirar ele da cronicidade. A cronicidade você tem que ir na causa, entendeu? E na causa, e muitas vezes, é um molar, é uma oclusão, é uma perda de dimensão óssea, dimensão vertical, tá? E aí é o dentista que tem que nos ajudar, sabe? Eu trabalho muito, 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 muito. Todo dia eu encaminho um paciente para o dentista. Os dentistas da região aqui, eles estão sempre comigo. Eu tenho muitos dentistas em São Paulo, tenho dentista no Sul, que, graças a Deus, eles me aceitaram muito bem, entenderam qual é o princípio, qual a responsabilidade deles com a saúde do paciente, né? E eles facilitam a minha vida, entendeu? Essa é a verdade. Né? Eu preciso muito deles, da forma que eles precisam de mim também. Eu acho que ninguém consegue nada sozinho, Damaná, esquece. Entendeu? Legal, é verdade, isso é fato. Tá. Eu queria dar boa noite também para Roberto Scatena, Toninha Buffon, Cri Vilaça, Sandra Moreira, João. Quem mais aqui? O pessoal está colocando bastante mensagem para você aqui. Eu não estou conseguindo ler, não. Bastante gente, né? Não é, eu vejo aí. Bastante gente. Tem alguns colegas osteopatas Maíra. aí. Tem bastante mensagem para você. Rosângela Pilon, Falo Bisotto, boa noite. Kelly Silva. Muita gente aqui. Eric, quando uma pessoa deve procurar o tratamento osteopático? Tem contraindicação? E quais são as etapas do diagnóstico e do tratamento? Ó, contraindicação dentro da osteopatia não tem. Nós temos algumas técnicas que nós não devemos utilizar em determinados casos, né? O osteopata ele tem que ter parâmetro, entendeu? Ele tem que ter conhecimento, saber até onde ele pode ir. Não adianta ele querer... Conheço muito osteopata que acho que é super-homem, entendeu? A gente tem que ter responsabilidade naquilo que está fazendo, entendeu? Esse é o primeiro passo, né? O que a gente utiliza? São testes, entendeu? Para eu manipular uma vértebra, eu tenho que ver se essa vértebra ela não está pinçando um nervo, entendeu? E a partir do momento que pinça o nervo, né, eu não posso utilizar algumas técnicas, eu tenho que ir por outro caminho, né? Se eu tenho que ir para São Paulo, a Castelo está interditada, eu tenho que ir por outra estrada para poder chegar onde eu preciso, né? Então, idosos, por exemplo, a gente toma mais cuidado, né? A gente tem algumas técnicas que a gente tem algumas restrições. Crianças, nós temos algumas restrições. Por exemplo, se você chega para mim, né, com dor na cervical, eu posso sair manipulando você? Posso.
Devo? Não, um osteopata não faz isso, entendeu? Um osteopata testa, retesta, palpa, entendeu? Vai fazendo alguns testes de exclusões, né? Para chegar na necessidade de fazer uma manipulação. Eu, Eric, manipulo muito pouco hoje. Muito. Já manipulei muito. Nossa, já... Minha sessão era manipulação de cabo, fio a pavio. Hoje é muito difícil de eu fazer uma manipulação. Quando necessário, faço. Né? Exige isso, né? Eu vou fazer, eu vou manipular sim. Mas eu tenho algumas outras ferramentas dentro da osteopatia que são mais seguras para mim, entendeu? Eu acabo utilizando delas com mais respeito e muito mais segurança, né? A segurança, para mim, né, em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar, se eu toco o paciente, acho que não é para eu mexer, olha, viu, você pode vir amanhã, você não quer passar no doutor fulano de tal primeiro, vamos fazer, tá, viu, você não pediu para tomar, toma um remédio, tá aqui, eu devolvo o seu dinheiro, tá lá, vem aí, depois, na hora que você melhorar um pouquinho, você volta, se não passar, você volta, entendeu? Eu deixo bem claro isso para o paciente, né? Normalmente, Damana, quando que o paciente deve me procurar? Normalmente, eles me procuram quando existe a cronicidade. Entendeu? Sabe? Quando eles já tentaram de tudo, já tentaram, foram no ortopedista, foram não sei na onde, foram não sei o que, tomaram remédio, porque a vizinha falou que é bom. Aí eles acabam falando, deixa eu ir lá ver o que esse cara vai falar para mim, entendeu? E aí eles conhecem um mundo totalmente diferente, né? Um mundo com responsabilidade. O que eu mais escuto é, nossa, você toca, né? Você me escuta, você pergunta se eu vou no banheiro, entendeu? Você me pergunta se eu durmo, né? Você pergunta para mim se o meu alimento, o que eu como, entendeu? Então, esse tipo de parâmetro, né? A gente utiliza muito, entendeu? E eu canso de ver dor de cabeça por má alimentação, por exemplo, entendeu? Dor nas costas por má alimentação, né? Um asma por má alimentação. Um refluxo por má alimentação, né? Uma dor no braço por má alimentação, tá? Então, e aí, como é que faz? Né? Aí dá remédio, piora a alimentação. Entendeu? Então, eles me procuram assim. Quando eles devem procurar? Quando eles passarem a confiar. Entendeu? Eu preciso da confiança de vocês, né? Eu preciso da confiança de vocês para que eu possa atuar. Eu acho que é isso. Não tem regra de idade, entendeu? Né? Eu atendo criança... O paciente mais novo meu tinha 5 dias. Ele saiu da maternidade, não foi para casa e veio para minha mão. E eu atendi pacientes com 98 anos, entendeu? E ia especialmente para fazer osteopatia. Hoje eu tenho paciente de 95, tá? Não abre mão, não toma um medicamento sem com que eu acorde com isso, né? E isso eu acho que hoje eu me sinto um profissional muito realizado, muito feliz, entendeu? Eu não tenho nem como descrever isso para você, Damana, porque é muito, muito, muito gostoso, sabe? É saboroso você poder falar, poxa, eu procurei de tudo e cheguei aqui, você foi simples, objetivo e me pede, né? Para voltar daqui 15 dias. Existem situações que eu preciso atender semanalmente, existem situações que eu atendo a cada 15 dias, existem situações que eu atendo uma vez por mês, existem situações que o paciente me procura quando ele quer, entendeu? Eu acho que a liberdade do paciente e a responsabilidade é do paciente, não é minha, entendeu? Eu não convenço ninguém, Damana, não tenho essa audácia, não tenho essa vontade. Eu acho que se eu tô aqui para te servir, você tem que confiar em mim e você tem que entender por que eu tô aqui, entendeu? Então a responsabilidade também é sua. Agora a gente entra dentro do consenso. Isso é legal para você. Vamos fazer? Vamos. Tem a prevenção? Muito. Eu atendo preventiva
Hoje, os pacientes antigos que estão aí me escutando sabem. Eu faço manutenção, entendeu? Eles me procuram sem nada, entendeu? Sem nada, absolutamente sem nada. E é um Ele tá bem. tratamento caro? Olha, é um tratamento, Damana, que, assim, eu falo para você que com tudo que você estuda, com tudo que você aplica, com a responsabilidade que você tem, é barato, entendeu? É barato, porque quando você consegue... Quanto custa 10 anos de dor de cabeça? Uhum. Tá? Quanto custa uma pessoa com síndrome do pânico? Você conseguir acessar, liberar, entendeu, o intestino para que ela libere a serotonina, ou pelo menos capte ela, entendeu? Quanto custa isso, Damana? É um tipo de tratamento que vale cada centavo, né? Pelos resultados que ele oferece, né? Olha, eu nunca escutei de ninguém, graças ao bom Deus, e se escutar também, estou aberto, né? Olha, teu tratamento não serviu para nada, entendeu? Joguei dinheiro fora, sabe? Quem achou isso também não me falou, né? A verdade é essa. Mas eu me sinto, assim, honesto, sabe? Eu dou aquilo que eu cobro, aquilo que vale. Tem muita gente que cobra muito mais que eu. Tem alguns colegas que cobram. Em São Paulo mesmo, antes da pandemia, eu estava para abrir um consultório junto com os dentistas lá. Eu ia cobrar 4 vezes mais do que eu cobro aqui, entendeu? Sabe? E o pessoal acha barato, porque não está acostumado, entendeu? Ou melhor, já está acostumado com o valor, né? Aqui no interior, graças a Deus, eu posso acessar isso porque, assim, primeiro eu já consegui o respeito das pessoas, segundo, eu trabalho num consultório que é meu, graças a Deus, entendeu? E eu acho honesto, entendeu? Eu acho que vale cada centavo. Eu já levei minha esposa em osteopatas, paguei muito mais do que eu cobro, e eu acho que vale, porque o cara vive daquilo, o cara... Damana, não se mensura isso. Eu acho que é o tanto que você reconhece aquilo. É o valor, né? É o peso daquilo na sua vida, né? Por isso que eu falo que a osteopatia, para mim, é filosofia. É igual a medicina chinesa. É filosofia. Entendeu? É maravilhoso. Eu acho que é uma unificação de tudo, né? É igual a medicina quântica. A osteopatia é medicina quântica pura. É medicina quântica pura. Se você me vê falando com a minha amiga Vera, opa, Quero ter essa oportunidade ainda. Quero. sabe? Eu acho melhor a gente parar por aqui, que uma hora da live vai... Se eu começar Tem a que falar fazer de uma medicina live só quântica, disso daí. como são os testes da osteopatia, eu converso com o corpo o tempo todo, né, mano? Sim, Entendeu? acredito. Sabe? Né? Eu acho, na minha opinião, com toda audácia e ao mesmo tempo humildade, eu acho que a osteopatia é investimento. Entendeu? Não é caro barato. Entendeu? A Sandra Moreira fala isso aqui. Eu não consigo, eu não enxergo. É. Eric, normalmente, quais são os casos mais beneficiados com a técnica e a partir de qual momento os resultados começam a aparecer? Tá. O pessoal procura muito com dor na coluna, né? E a gente é muito conhecido como estrala a coluna, põe nervo no lugar, né? O meu caso, ele tem isso, mas eu sou mais procurado com alguns distúrbios emocionais, entendeu? Algumas doenças de autoimune, sabe? Algumas dores, polialgias, né? Dores o tempo todo no corpo, dor de cabeça, distúrbios, né, de ordem feminina, que seria a menstruação, né, a gestação. As mulheres me procuram muito, né, para poder engravidar. Olha, eu tenho um ciclo muito abundante, eu tenho muita cólica, eu tenho TPM, tá caindo meu cabelo, tá caindo minha unha, sabe? Eu tenho muita
candidíase, infecção de urina. Eu atendo bastante isso, né? Criança, eu estou atendendo absurdamente, né? Doenças de refluxo, gastroesofágico, isso para mim é muito comum, né? O meu consultório, Damana, ele não serve muito de referência dentro do mundo osteopático, né? O mundo osteopático, ele ainda é conhecido como nervo fora, tá? Ainda as pessoas procuram dor. Dor na coluna, dor no joelho, dor no tornozelo, dor na cervical, né? Graças a vocês aí, né? A você que dá a oportunidade de a gente, né, viralizar, não gosto de usar mais esse termo, né? Mas de você levar informação sadia, né, para as pessoas, isso está mudando, viu? Né? Isso está mudando. A própria pessoal da odontologia aí, né, eles acabam dando a oportunidade da gente estar acessando essas dores. Isso é... Então, hoje, eu atendo tudo, entendeu? Né? Se eu puder achar aqui a osteopatia, a fitoterapia, a acupuntura, a fisioterapia, né? E se eu não conseguir ajudar, eu vou dar um parâmetro. Eu vou, olha, viu? Vai aqui, vai ali, vai lá. Isso eu já resolvo na hora. Eu tento eu acho que isso é importantíssimo. O ser humano hoje é um diferencial muito grande do profissional que ele tá comprometido, entendeu? Ele está comprometido, ele está, né, a fim de ajudar. Eu acho que isso é o mais importante, né? As pessoas, elas procuram por causa disso, Damana, né? A Márcia coloca aqui, a Márcia de São Paulo. A sua humildade é encantadora. Ela é puxa-saco. Eric, quais as terapias podem ser associadas ao tratamento da osteopatia? Todas. Todas. Tá ajudando? Mantém. A homeopatia? Mantém. A acupuntura? Por favor, faça. A terapia? Nossa, exercício físico? Maravilhoso. Tudo que você... Porque o que acontece? Muitas vezes há um desequilíbrio muscular por fraqueza. Entendeu? Então, atividade física é maravilhoso. Né? Então, assim, onde a vida há movimento, eu preciso que você se movimente. Só isso. Eu gosto de crossfit, eu gosto de Muay Thai, eu gosto de... Eu apoio tudo, entendeu? Eu apoio tudo, né? Agora, o que eu não apoio? O que faz mal, entendeu? E o que faz mal para você? Leite? Leite, então... Né? Você pode comer frango? Eu não posso comer frango, Damana, entendeu? Eu também não. Minhas células Entendeu? inflamam. Né? Exatamente. Entendeu? Então, nosso amigo Juliano Teles lá, Isso, eu Ele trabalho muito com descobre ele, tudo. Damana. Eu trabalho muito com ele. Então, assim, é tudo linkado, sabe? Eu acho que se faz com que você melhore a osteopatia, ela vai estar te ajudando, ela vai estar apoiando, tá certo? Ela vai fazer com que você facilite, só isso. Nosso objetivo é esse. Muito bem. A gente está chegando ao final da live, mas a gente tem ainda mais 5 eu tô minutinhos. preocupado com o horário. Tá. Não, pode deixar. Ainda dá para você falar na questão que você falou lá no começo, da osteopatia ser aplicada de forma preventiva. Em que casos, por exemplo, que acontece? A pessoa vai te procurar de forma preventiva. O que aparece lá no consultório? No meu consultório, por exemplo, doutor, eu gosto de comer um churrasco no final de semana e tomar cerveja, entendeu? E isso me faz mal, tá? E isso acaba com o meu estômago e o meu fígado, entendeu? Então, vamos manter, né, o tratamento para ver se isso não acontece e eu consigo melhorar essa absorção da proteína, né? Ou meu fígado aguenta, né? Isso é uma prevenção. Atividade física, a pessoa que utiliza o corpo intensamente, alto rendimento. Eu tenho bastante profissionais
atletas, né, de alto rendimento, então eles utilizam isso para que não lesione, né? Hoje o time do Milan, hoje não, né? Mas o time do Milan utiliza, tem 11 osteopatas, inclusive um da nossa escola, tá? Terminou o jogo, o que eles fazem? Osteopatia. Na Irlanda, nasceu a criança, o obstetra tirou, pediatra pegou, osteopata pegou, mamãe pegou. A gente pega o bebê antes da mãe. A gente faz por quê? Porque a primeira massagem craniana é a massagem vaginal. Entendeu? Muitas crianças têm problemas de estômago, tá? Por parte cesariana. Eles não sofreram a primeira massagem craniana, que é a massagem vaginal. Pode ver. A grande maioria de pessoas que têm, de crianças que têm alergia à lactose, refluxo gastroesofágico, são cesarianas. Por quê? Não receberam essa massagem. Então, não recebeu. O osteopata, ele consegue tentar facilitar isso, tentar regularizar isso, sabe? Eu acho isso maravilhoso. Né? É mesmo. É uma oportunidade natural. Sim. A Elida coloca aqui, como é o tratamento da neuropatia na osteopatia? Neuropatia periférica, né? Ela não coloca. Neuropatia periférica pode ser, né? Vamos tentar. É a mobilização. Nós temos o objetivo de aumentar a complacência neural. O que é isso? O nervo, ele é como se fosse um cabo de aço que tem um cabo por cima, que tem uma proteção, tá? Dentro, ele desliza. Ele consegue deslizar, tá? Quando você não tem esse deslizamento, essa complacência, você tem uma nevralgia periférica, entendeu? Então, muitas vezes não é de uma pancada. Muitas vezes é a perda de complacência neural. É a perda da mobilidade. Quando o tecido não consegue escorregar em cima do outro. Nós trabalhamos com fáscia. Eu toco o estômago, não é que eu toco o estômago, eu toco a fáscia que envolve o estômago e faz com que eles tenham mobilidade e motilidade para que consiga fazer a função dele, né, que é a digestão, entendeu? Então, a nevralgia periférica, ela nada mais do que uma perda de complacência neural, né? Você consegue trabalhar essa inervação. Tudo bem? Eric, a gente está chegando ao fim. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem rapidinha para agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente. Tá. Eu gostaria muito de agradecer todos, né? Você principalmente, Damana, por dar essa oportunidade, né? Aos meus pacientes por proporcionar tudo isso na minha vida, né? Eu acho que eu só consigo ser o que eu sou, não por ideal, mas sim por oportunidade, tá? E de ser um gatilho, né? De ser um gatilho de corrente positiva. Eu acho que a partir do momento que você consegue, isso ocorre na minha maca, né? Esse gatilho de corrente positiva, eu consigo modificar a vida de uma pessoa, aí eu consigo modificar, a pessoa sai melhor, o marido dela ou a mulher dele fica melhor, o ambiente, o amigo de trabalho dela fica melhor, a família dela fica melhor, os amigos deles ficam melhor, e isso tudo por um disparo, por um gatilho que ocorreu ali, por essa oportunidade que eu tenho, né? Então, eu queria agradecer a osteopatia, primeiro, a vida, a Deus, a minha família, meus pais, minha esposa, meus filhos, né? A todo mundo que acreditou em mim, né? E acredita até hoje. E, principalmente, a oportunidade de ter o dom da vida e ser um gatilho de corrente positiva aí, né? Quando você consegue modificar a vida de uma pessoa... para o bem, você consegue... Tem tanta coisa ruim acontecendo. Tá acabando o tempo, Eric. Tá bom. Muito obrigado, gente. Obrigada.